Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que nesse ano eu consiga parar de prometer E assistir todas as séries que eu procrastinei pra ver. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e um feliz ano novo pra você, feliz 2021. Que esse ano seja muito bom pra todos nós. Hoje, dia 1º, estou aqui com você. O que você tá fazendo me assistindo dia 1º? Não entendi nada. Mas já que você está aqui, eu vou fazer uma promessa aqui no dia 1º, sabe aquelas promessas que a gente faz na virada do ano? Eu vou fazer uma promessa aqui em vídeo, vocês podem me cobrar no dia 31 de dezembro de 2021, hein? Prometo que nesse ano eu vou assistir todas essas séries que é da lista que eu vou trazer agora, que eu tô prometendo pra vocês, ó. Faz muito tempo, aquelas séries que quando eu falo pra vocês que eu nunca assisti, só falta vocês me bater. Então eu trouxe aqui pra vocês 8 séries que eu vou assistir nesse ano de 2021. Desse ano não passa. E eu tô me comprometendo com vocês, então quero que vocês se comprometam comigo também. Já desce aqui, já se inscreve, já começa o ano inscrito nesse canal, ativa as notificações aqui também, pra não perder nenhum vídeo, porque se dia 1º tem vídeo é porque todo dia que normalmente tem vídeo, vai ter vídeo aqui neste canal. Deixa seu like também, já comenta quais são as séries que você procrastinou até agora e que você não vai deixar passar de 2021. Vamos fazer esse ano ser muito bom, até porque depois de 2020, se o ano não tiver um novo vírus, já é um ano bom, né? Já o 2020 não deixou um padrão muito alto assim. Então nesse ano de 2021 vai ser um ano muito bom e a gente vai aproveitar para assistir essa série que a gente está adiando há muito tempo. Começando, por exemplo, por uma série que eu prometi para vocês lá no Instagram, que é a série Suits. Caso você ainda não conheça essa série, ela conta a história do Mike Ross, que é um cara que é muito inteligente e ele se torna meio que um assistente ali do advogado Harvey Spencer, que é um dos maiores advogados ali da região em que ele trabalha e tudo mais. Só que o Mike Ross, ele é muito inteligente, mas ele nunca se formou em direito, mas mesmo assim ele entra na área porque ele acha muito interessante, porque o Harvey olha pra ele, que ele se encontra ali num negócio meio que ocasional ali, e aí ele olha pro Mike e fala, mano, o maluco é inteligente mesmo, talvez ele renda alguma coisa aqui, e eles acabam se tornando parceiros. É uma série de muito sucesso, né, inegável, vocês me pedem muito pra assistir, e aí, como é que eu prometi pra vocês? Há alguns meses atrás, já lá em setembro de 2020 mais ou menos, eu fiz uma enquete nos meus stories lá no Instagram, inclusive se você não me segue, você tá esperando o quê pra me seguir, ó? As redes sociais estão aqui desse lado, ou desse aqui, eu não sei, mas me segue lá, porque vira e mexe eu faço algumas coisas assim, eu interajo bastante com vocês, e lá eu coloquei 16 séries nos stories de 2 em 2 pra vocês irem escolhendo uma por uma e foi meio que fechando a chave ali, uma série contra a outra, foi meio que uma batalha, meio que um campeonato ali, e Suits foi a série mais votada de todas pra que eu assistisse e eu prometi pra vocês e 4 meses se passaram e eu não abri nem o primeiro episódio. Mas desse ano não vai passar. Até o final de 2021, até o final de dezembro de 2021 eu vou ter assistido todas as 9 temporadas, se eu não me engano, que tem até agora, eu prometo aqui pra vocês. Outra série que eu acho que as pessoas chegam a se desinscrever no meu canal quando eu falo que eu não assisti é Anne with Annie, que é uma série muito bonitinha, uma série muito gostosa, mas que todo mundo fala, ah, você vai assistir, você vai chorar em todos os episódios. Ah, eu não assisto, porque eu não gosto de assistir as coisas pra chorar. Eu não estava num momento muito bom, eu não queria, eu tava fugindo de coisas que me fazem chorar. Já não basta esse ano de bosta, né, que tudo faz chorar, que tem um monte de notícia ruim, então eu queria coisas pra rir, pra me distrair, não queria chorar vendo série. Mas eu acho que em 2021 talvez já esteja um pouco mais preparado, e agora sim, eu finalmente vou assistir Anne with Annie, e quem sabe eu não começo a fazer parte dessa galera que tá pedindo uma renovação, um resgate pra uma 4ª temporada, já que ela foi cancelada apenas com 3. E do que se trata essa série? Pra você que talvez ainda não conheça, já que eu também não conheço, então talvez eu fale alguma bostinha aqui, mas ela, pelo que eu li na sinopse pelo menos, a Anne é uma menina que ela há 13 anos, ela pula de lar em lar adotivo, ficou em orfanato, nunca conseguiu encontrar uma família, até que ela é finalmente adotada, já com 13 anos de idade, por uma mulher e um filho dela. Então ela acaba sendo o irmão adotivo dela. E ela é uma menina que ela é muito inteligente, que ela fala bastante, que ela tem uma visão muito diferente do mundo e ela usa disso pra tentar se encaixar, achar o seu lugar ali no mundo e tal. É alguma coisa nessa pegada. Dizem que é muito emocionante e que chora em quase todo episódio, por isso que eu não assisti até hoje, mas vai acontecer nesse ano de 2021, finalmente. Já que a próxima série da lista, ela é recente, então não tem tantas pessoas assim que querem me bater quando eu falo que eu não assisti, mas dizem que é obrigatório, que eu preciso muito e que eu quero muito ver por causa da Zendaya, que sim, é a série Euphoria da HBO, eu acho que eu pronunciei certo. Ou Euforia, né? Vamos falar de um jeito mais fácil aqui. Euphoria é a série da HBO que levou a Zendaya a ser a atriz mais jovem a receber o prêmio de melhor atriz de série dramática. E só por isso acho que já vale dar uma chance pra assistir essa série. E eu sei que no final do ano passado, agora no final de 2020, teve um episódio especial também de fim de ano, e vai ter a 2ª temporada agora de 2021, então eu quero muito assistir desde a época que saiu, mas eu fui, né, postergando, deixando pra depois, acabei esquecendo, mas nesse ano de 2021 eu vou assistir Euforia sim. Caso você ainda não sabe do que se trata, o que é Euforia? Essa série, ela conta a história de uma vida de adolescentes ali, né, mas não é uma série adolescente, só que se trata da vida de alguns adolescentes que
tem os temas ali a serem discutidos, a nossa atualidade de sexualidade, de drogas, mas de uma forma um pouco mais real, as dificuldades que eles enfrentam, né? Todas as coisas que um jovem passa, mas de uma forma um pouco mais pesada, assim, vamos dizer assim, um pouco mais real, e por isso que até que ela não é recomendada, acho que para menores de 16 anos, se eu não me engano, não tenho certeza. Então é uma série muito importante para ser assistida, ao mesmo tempo que é muito boa, qualidade de HBO, né, que tirando o final de Game of Thrones, é um selo de qualidade bacana que a gente pode confiar, então sim, Euphoria também tinha que estar nessa lista para não passar de 2021. Agora, temos uma que é mais ou menos na pegada de Euphoria, só que é um pouco mais leve, que é Sex Education. Gente, eu nunca assisti Sex Education. Como assim? Nunca assisti, eu procrastinei também, posterguei, depois eu assisto, aí sai uma nova temporada. Falei, não, quando for sair a nova temporada eu vou assistir. Aí sai a nova temporada, eu não assisti. Tem até pôster já aqui atrás de mim, mas ainda não assistir. Só que desse ano também não vai passar. Caso você ainda não conheça Sex Education, conta a história principalmente, né, de um grupo de jovens, mas principalmente do Otis, ou do Otis, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, que é um menino que ele é virgem, mas a mãe dele, eu acho que ela é uma educadora sexual, alguma coisa assim. E por causa disso, ele sabe muita coisa sobre sexo, na teoria, no caso. E ele serve como um consultor de sexualidade para os amigos da idade dele, por mais que ele nunca tenha tido a experiência. Então parece que é trabalhado vários assuntos ali muito interessantes a serem conversados. Parece uma série muito gostosinha, muito importante também, que trata da mesma coisa que Euphoria, só que de uma forma um pouco mais leve e mais voltada para a sexualidade mesmo. Talvez não tenha essa questão de drogas, eu acho. Não sei se eu tô falando bosta. Por isso que o nome é Sex Education. É literalmente uma aula de educação sexual voltada para jovens, numa linguagem ali que dê para conversar sobre isso de uma forma que todo mundo entenda, sem ser um negócio muito escandaloso, alguma coisa nessa faixa. Tô falando aqui o que eu acho, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira, porque nenhuma dessas séries dessa lista eu assisti ainda. Agora, nem só de séries americanas ou estrangeiras vive o homem, né? A gente tem que assistir séries nacionais também, dar um valor aqui, principalmente quando o trampo é bom. E esse é o caso de Sob Pressão, uma série médica brasileira que conta a história do dia a dia ali de um hospital brasileiro que fica ali perto da periferia e que atende policiais, atende bandidos, atende civis normais, né, que não é estar nem em um canto nem no outro, mas que são vítimas de uma sociedade violenta e desigual que a gente sabe que é o Brasil. Então, Sob Pressão, ela é muito nessa pegada e, cara, é muito boa, apesar de eu nunca ter assistido, eu sei que é muito boa. A Marjorie este ano, eu não sei se ela ganhou, mas eu acho que ela pelo menos concorreu ao Emmy Internacional de Melhor Atriz por causa dessa série. Então, assim, é um negócio muito grande que atingiu lá fora vários outros países e que no Brasil também faz muito sucesso. Por tudo que eu nunca assisti, mas eu posso te garantir que é uma das melhores séries brasileiras já feitas até hoje. E por isso que eu preciso muito ver essa série. Eu gosto muito da Marjorie este ano, também acho uma ótima atriz, gosto dela desde que ela era a Natasha lá em Malhação e acompanho, eu gostava das músicas dela também. E agora eu quero muito acompanhar ela nessa série também, mas ainda não dei essa pequena chance. Eu vou assistir, eu prometo, de 2021, não passa. Saindo das séries nacionais aí, agora indo pro âmbito ali da comédia, uma que é sério. Essa já bobear, eu já quase apanhei, acho que as pessoas querem tacar pedra em mim quando eu falo que eu nunca assisti, que é The Office. Como assim eu nunca assisti The Office em pleno 2021 já? E eu nunca assisti nem um episódio, nem um trailerzinho ali de The Office. Eu não sei exatamente como que ela funciona, qual que é o segmento do humor ali que eles utilizam. O que eu sei é que The Office conta a história do dia a dia ali de uma galera que trabalha em uma papelaria. E aí vai mostrando o dia a dia desses personagens de uma forma de mockumentário. O que é um mockumentário? É um documentário falso. A história é gravada em forma de documentário, sabe? Aquela câmera que se mexe, e às vezes uma pessoa assim sentada em frente, tipo reality show, que a pessoa tá sentada em frente à câmera e começa a comentar aquilo que acabou de acontecer, coisa nessa pegada. Então eles fazem nesse estilo, mas é um documentário falso, porque não trata da realidade, é uma história fictícia. E assim, eu vejo muita gente falando, mano, Friends era minha série preferida até eu assistir The Office, agora The Office é minha preferida. Mano, não é possível que é tão boa ou melhor quanto Friends. Até porque eu ouvi algumas pessoas falando que talvez fosse minha série preferida depois que eu assisti também. Eu acho que não, porque Friends, pra mim, não é só a comédia, são os personagens, eles são meus amigos. Então dificilmente eu vou me apegar tanto a outros personagens de qualquer outra série quanto eu sou apegado com Friends, entendeu? Mas talvez The Office entra ali como as séries preferidas quando eu assisti, e eu mesmo não acredito que até hoje eu não tenha assistido essa série, mas é mais uma que de 2021 não vai passar. Chegando já no finalzinho dessa lista aqui, a penúltima série que eu preciso muito ver em 2021 é a série Dexter, mano, que é outra que, nossa senhora, de cada 10 pessoas que me indicam séries, falam, você precisa assistir essa série, 3 pelo menos falam de Dexter. E cara, não é possível que ela é tão boa assim. Até porque todo mundo fala, você tem que assistir Dexter, mas o final é ruim. A pessoa, tipo, ela me anima pra assistir e depois me desanima logo em seguida. Por isso que eu nunca assisti até hoje. Mas eu tô pensando em dar uma chance nesse ano de 2021, por quê? Primeiro porque muita gente me pede, é uma série muito conceituada, então já queria assistir, mesmo sabendo que o final não seria tão satisfatório. Só que a gente viu aí que ela vai sofrer um revival, ela vai voltar nesse ano de 2021 com uma nova temporada,
continuando ali com 10 anos depois do final da série, vai continuar agora com os novos episódios. Então talvez seja a chance aí de se redimir, até porque parece que o diretor dessa nova temporada que vai chegar agora é o mesmo diretor das primeiras temporadas de Dexter, que são as melhores, pelo que os fãs dizem por aí. Então eu falei, mano, é a hora de dar uma chance. Então Dexter especificamente, eu vou tentar assistir ela inteira antes de sair essa nova temporada. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas que em 2021 eu vou assistir, eu vou. Eu não sei quando que vai sair a nova temporada também, espero que seja lá para setembro, outubro, porque aí é mais certeza que dá tempo de assistir. E caso você não sabe do que se trata Dexter e quer saber também, o Dexter, ele trabalha pra polícia, se não me engano, ele é um especialista de sangue, um especialista forense ali, que trabalha com amostras de sangue e tal, só que ele também é um serial killer, ele tem o DNA de um serial killer, porque é um negócio de DNA, né, um negócio meio psicopata, meio sociopata ali. Só que ele usa esse instinto, sabe, esse impulso dele de querer matar as pessoas, para tentar fazer o bem. Então o que ele faz? Ele vai atrás e mata pessoas que são criminosos que a justiça não conseguiu prender. Às vezes por falta de provas, às vezes porque a pessoa tem muito dinheiro. Tô chutando, tá? Também não sei. Mas normalmente esses são os motivos que os criminosos não são presos. E aí ele vai atrás dessas pessoas que a justiça não dá conta e faz a justiça com as próprias mãos. Dizem que é uma série sensacional e que eu preciso assistir, e por isso que ela está nessa lista também. E para encerrar a lista das séries que eu preciso muito ver em 2021, não poderia ficar fora daqui também, que é This Is Us. Essa é o mesmo problema lá de Anne with an E, que é uma série que todo mundo fala que você vai chorar muito. Eu não quero chorar, gente. Mas agora eu me sinto mais um pouco preparado. Então talvez eu assista This Is Us por causa disso. Talvez não, tô prometendo aqui pra vocês. Então dessa vez eu vou começar e vou até o fim em This Is Us. Se eu chorar muito e aparecer nos stories chorando, a culpa é de vocês. Agora, pra você que ainda não conhece, é difícil explicar This Is Us, mano. Porque é uma série que conta a história de pessoas que estão ligadas ali, que nasceram no mesmo dia. Só que cada um passa por um problema diferente. Um foi abandonado pelos pais e é filho adotivo e tá procurando o pai dele antigo. A outra, ela tem problemas de obesidade. O outro, ele tem um corpão e tal, ele é ator, mas ele não quer mais ser superficial, ele quer ir pra um negócio um pouco mais intelectual, enfrenta várias dificuldades, várias barreiras por causa disso. Então cada um tá passando por um período da sua vida diferente, por mais que eles estejam na mesma idade, mas por problemas diferentes, mas as pessoas estão todas conectadas. Aí tem um pouco de cenas que vai lá pra 1980, que também é uma galera que nasceu no mesmo dia. Mano, é família, é um negócio de família, cotidiano e problemas que uma família pode enfrentar, só que de uma forma muito forte, muito emotiva, e que acaba fazendo as pessoas chorar porque elas se apegam a essas histórias. Por isso que eu sempre fugi muito, mas agora eu vou parar de correr de This Is Us e vou assistir nesse ano de 2021. E essa é a lista, por enquanto, das séries que eu preciso assistir. Agora eu quero duas coisas de vocês. Primeiro, deixa aqui nos comentários qual é a série que você tá procrastinando e que você não vai deixar de passar de 2021 também, que você vai assistir esse ano, deixa aqui. E a segunda coisa que eu quero é que você deixe aqui nos comentários qual série dessa lista que você quer que eu assista mais, só que qual série que eu preciso muito assistir esse ano também, mas que eu não coloquei na lista. Deixa aqui nos comentários, quem sabe eu assista também depois que eu terminar essas 8. E antes de sair do vídeo, não esquece de se clicar dessa bolinha aqui pra poder se inscrever. Vem assistir outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. E o ano de 2021 tá só começando. Vamos aproveitar para colocar as nossas séries em dia para depois a gente começar as séries novas. Fechou? Vamos tentar? Eu não sei se a gente vai conseguir não, mas vamos tentar pelo menos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Um feliz ano novo para você, um feliz 2021 e até o próximo vídeo. Valeu!